Certo. Pessoal, então, vamos dar continuidade à aula, né, de histologia vegetal, que a gente já iniciou, né, e ficou faltando, então, alguns anexos, então, a parte da epiderme, né, do tecido epidérmico da planta, e a gente tem uma origem, né, lembra lá dos meristema primário, então, a protoderme vai dar origem, então, quem? A epiderme, né, que é um tecido vivo, lembrando que a gente tem tecidos mortos, né, característica vegetal. Então, esse tecido é um tecido de revestimento, de proteção da planta. Não é proteção somente do caule, da folha, né, da raiz, do fruto em geral. Todas as partes são revestidas por epiderme. E essa epiderme, ela ajuda, né, em formas de proteção, perda de calor, né, de energia. Então, ela tem como revestimento para ajudar também a perder no processo de transpiração, suportar calores extremos, suportar frios extremos, né, chuva. Então, é uma proteção excelente que as plantas têm. Então, a característica é formada por célula única. Observa, vou mostrar bem aqui, ó, são, então, células achatadas, então, únicas, né, formato colunar. Então, aí a gente tem uma na folha, né, epiderme foliar. Então, a gente tem uma epiderme superior e uma epiderme inferior. Sendo que a inferior, a gente apresenta uns anexos da epiderme. Quem? O estômago, né? Então, observa aqui, ó, o estômago é importante para trocas gasosas, né? Que vai entrar aqui aonde tem grande quantidade, né? De cloroplasto para fazer o processo de fotossíntese. Então, ele tem a abertura e o fechamento. Então, o estômago, ele abre para fazer troca gasosa para entrar a ar aqui, ó, CO2, para onde? O parênquima lacunoso, então a gente tem um parênquima lacunoso que tem espaços entre eles, e o parênquima palissádico. Então, tem aqui, ó, o colunar, né, parecendo uma estrutura para dar uma rigidez melhor. Então, observe que a folha, ela tem uma estrutura, e lembra que o parênquima, ele faz o quê? Revestimento, certo? E quais são as estruturas encontradas que a gente tem na epiderme? Cutícula, né, que é a impermeabilização, que pode ser cera, serina, sina, presente por cima, normalmente formado por triacídeos seróis, né, perdão, por ácidos graxos, né, presentes. Então, por isso que a nossa alimentação, a gente utiliza de plantas, a gente absorve, pega lá ácidos graxos insaturados e, né, que são de importância para a nossa formação dos triglicerídeos, né, e ele também ajuda na impermeabilidade, na economia hídrica, para não ficar perdendo água. Os estômagos faz a troca gasosa, os tricomas, né, ele faz retenção de água, porque são pelos absorvidos que você vai ver presente, e serve como proteção, né? A gente até falou da urtiga, quando você passa na urtiga, ela encosta, ela tem secreção de proteenzimas que vai o quê? Queimar, né? Vai coçar ali, vai degradar, então, algumas proteínas, a gente tem, então, a reação alérgica. Então, também serve como proteção. O hidatódios, né, que é a glutação que libera a água, né, no processo quando tem grande quantidade, principalmente na raiz, quando está uma terra muito úmida, né, muito aguada, então os hidatódios têm a sua funcionalidade, e as glândulas de atração e polinização, que vai fazer a atração dos artrópodes para poder, né, atrair, para poder fazer a polinização das suas flores, né, e proteção, né, então tem glândulas protetivas. Então vamos lá, então. Então essa daqui é uma foto, né, uma foto aqui de um microscópio, né, de uma lâmina de microscópio, para você analisar, então, o tecido histológico foliar, né, você observa aqui, então, que é um tecido foliar onde a gente pega o epiderme aqui inferior e o epiderme superior, né, então observa aqui, ó, opa, tá invertido, né, tá vendo que tem um estômago aqui, né, então tá na parte superior e inferior, opa, não, então é uma planta que tem nos dois, ou então a gente tem algumas exceções, certo? Em geral, a gente tem plantas dicotiledôneas que têm maior presença de estômagos na região inferior. Por quê? Porque aqui a gente tem uma cutícula protetora para suportar partes mecânicas. Há algumas plantas, principalmente aquelas que têm impermeabilidade ou têm até acúmulo de oxigênio maior, né, como o cacto, né, que apresenta uma epiderme, nas suas linhas de epiderme, estômagos diferentes para acumular o ar aqui e fazer o processo de acumular água. Então, a gente tem, porque ele serve para trocas gasosas,
né? Não é, então, a principal aqui é a perda de água, as trocas gasosas. Então, geralmente estão dispostas, né, em única camada, pode estar ausente em plantas aquáticas. Ué, por que plantas aquáticas pode estar ausente na epiderme? Porque ela não tem uma certa proteção na planta, né? Então, a planta, ela já tem grande quantidade de água, ela não vai perder, né? Então, a epiderme é uma proteção. Então, ela acaba tendo uma grande, pequena quantidade de epiderme, certo? Então, proteção, né, transpiração, ferimentos, porque quando a gente passa alguma coisa e machuca, então a gente rasga a epiderme da planta, né? E faz secreção e excreção, certo? E quais são os anexos que a gente apresenta, né, na epiderme? Então, cutícula, tem a cera, né, cutina, que ajuda a impermeabilidade. Então, olhando no microscópio eletrônico aqui, ó, no microscópio óptico, a gente visualiza o quê? Então, uma certa lâmina de quê? De cutícula, bem presente. Aqui, se a gente fizesse uma coloração de Sudão, dava para identificar bem, então, a questão de gordura, né? Então, a gente tem o quê? Perca, né? Diminuição da perca de água. Para que serve a gordura em nosso corpo? Para acumular temperatura. A gente não tem uma perda de temperatura, porque quando a gente perde temperatura, a gente tem que gastar muita energia para manter a temperatura corporal. A planta é do mesmo jeito. Então, você evita a perca de excesso de água para ela não ter que ficar absorvendo água. Imagina se ela tem um solo árido, né, com pouca quantidade. Não tem como. Então, ela tem que ter um revestimento para uma proteção melhor. Certo? Então, e a cutícula? Ah, perdão, a mesma, a gente pega uma lâmina que foi corada, né? Então tem a permeabilidade da epiderme, evita o excesso de perda de água e transpiração. Então, outra foto, então, para visualização. Ah, agora passou. Certo. Então, cutícula, então, a gente tem, então, principalmente na camada superior, tá? A presença também na camada inferior, sim, em pequenas, né, em poucas plantas. Na maioria, na camada superior. Na inferior, a gente apresenta pouco, às vezes, em algumas, porque a gente tem na presença de outros anexos com estômatos. Mas há plantas que têm a cutícula inferior, certo? E os estômatos? Estômatos, então, são muito importantes, porque é onde ocorrem, né, as trocas gasosas. Então, eu tenho as células guardas que guardam uma abertura, e a abertura é chamada de ostíolo, né? Para que serve essa? Serve para poder o quê? Fazer trocas gasosas. Então, vai entrar água, né? Vai entrar CO2 e sair oxigênio, certo? Por quê? Formado por duas células guardas, então é lá, com abertura, né? O canal vai, então, vai manter aberto um canal, uma abertura, vai chamar ostíolo. Nesse estômago que eu tenho que os cloroplastos, que fazem o processo de fotossíntese. Quando eu tenho aumento, né, quando eu tenho a radiação solar, onde de comprimento, é de 250 nanômetros a 380, que vai chegar nesses tons, eles vão induzir uma turgência, né, que determina a abertura, né, desse estômago, que entra água, então ela faz uma turgência e contrai, então ela abre o ostíolo, que é a abertura para poder entrar CO2, certo? Então, a água é importante para fazer a turgência nessa questão dos estômagos, certo? Então, são mais comuns em epiderme inferior, hipoestomatismo, como nas plantas de florestas tropicais. Pode ocorrer em epiderme superior, como nas plantas aquáticas, né? Também, eu falei do cacto nas plantas aquáticas, lembrando que as plantas aquáticas, a parte inferior, ela está o quê? Dentro d'água. Então, ela não precisa, então ela não vai ter troca com a água. Então, ela tem que colocar na parte superior. E quando ocorre nas duas epidermes, chama de anfioestomatismo. Certo? Então, a gente tem uma célula guarda aqui. A célula guarda, observa que tem cheio de cloroplastos, que vai fazer o processo de fotossíntese, né? Então, eu tenho, então, a turgência, abertura, entrada de água. A gente vai falar depois no processo de fotossíntese, que entra junto com a célula guarda, né? Que tem que entrar, quando entra água, tem também íons e potássios que tem que entrar junto, que aí vai ter absorção e ela aumenta a turgência, e ela faz a abertura do ostíolo. E assim tem a troca gasosa. Certo? E aí vamos lá, eu tenho o núcleo aqui, né?
Então, dessa célula guarda, estilo cloroplasto. Dióxido de carbono vai entrar, oxigênio vai sair. Estômago está aberto, estômago o quê? Fechado. Quais os horários que eu tenho que estar fazendo essa troca? Né? Que horas que ele vai estar aberto? Né? Que horas que ele vai estar fechado? Fácil, né? Vamos lembrar lá, processo de fotossíntese, né? O que precisa na fotossíntese? CO2. Então, que horas que eles vão estar abertos? Ele vai estar aberto no período diurno. E a hora que ele vai estar fechado no período noturno. Por que essa questão de trocas? Porque lembra que ele precisa fazer o processo de fotossíntese, né? E vai produzir, então, energia e vai fazer armazenamento de reserva energética para a planta, né? E o CO2 é importante nisso. E depois eles liberam em O2. E sabendo que a floresta amazônica, né, são antigamente considerado o pulmão do mundo, que hoje a gente sabe que não é, que o que ela consome de CO2, ela libera de O2, né? Então, ela fica vice-inversa. Ué, então, como assim? O O2 ela vai utilizar depois? Vai, né? Então, ela consome CO2, libera o O2. Aí, depois, à noite, ela usa o O2 e libera CO2. Então, ela consome e o que ela produz? Sim. Por isso que a gente não considera mais como o pulmão do mundo. As maiores produtoras de O2 que consomem o quê? Maior quantidade de CO2 e libera O2 são as algas marinhas. Então, por isso que as algas marinhas são importantes na formação de oxigênio e não a floresta amazônica. A floresta amazônica é muito mais para a produção de o quê? De pesquisas farmacológicas, né? Com muitas plantas de utilização farmacológica, ainda assim não descoberto, né, que a gente precisa utilizar e que os índios utilizam ali na forma cultural, certo? Comas são os pelos epidérmicos, né, que auxiliam na redução da perda de água. Como assim perda de água? Eles vão identificar a quantidade de umidade. Uai, lembra que quando a gente vai fazer, né, ver um jornal, você pega o jornal lá, vai assistir o jornal, e aí o jornal fala assim, a taxa de umidade está 70%. A taxa de umidade está entrando em calamidade, porque está em torno de 20%. Então, está mais sugestiva aos riscos, né, de infecções respiratórias, porque a água também ela tem um fator protetor de captação do que no pulmonar. Então, a umidade é importante para nós. Do mesmo jeito, os tricomas, né, das folhas epidérmicas, da região epidérmica, dos seus anexos, ela identifica a quantidade. E outra, também a radiação solar que faz, que aumenta, ela também aumenta essa informação se vai diminuir ou aumentar a perda. Então, o tricoma só é importante como auxiliar na perda de redução de água, né? Então, na redução da perda de água. Então, a gente tem que ver esse anexo como uma questão importante. Outra, como proteção, né? Então, liberação, né, de proteção de substâncias que acabam sendo irritantes. E datóides? Elimina o excesso de água do interior da folha. Então, a água vai ser pelo xilema, pelas raízes, vão subir, né, através da teoria de Dixon, que é a mais complexa que a gente utiliza, né, é a mais completa, né, que é a que diz que é por pressão, né, então ele vai fazer a parte de capilaridade, vai puxar essa água, então sem as folhas, né, a gente não chega a uma certa transpiração, uma sucção, né, uma atração muito grande da água, então nós vamos dever depois a teoria de Dixon, que mas não tem as quedas? Tem as quedas. Por isso que a gente tem um período de hibernação das plantas. E nessa questão, quando eu pego a água, né, da raiz e levo para a folha, ele tem um acúmulo, porque eu tenho um parênquima, o parênquima ele é o que? De reserva, e ele tem um certo acúmulo. Quando está em excesso, ele começa a liberar. Os hidratóides são importantes para liberar aquelas gotinhas. Então, quando você passa debaixo da água, às vezes cai uma gotinha aqui, até eu falei já uma aula, falei assim, não, acho que parece um cigarro que mijou na gente, né? Às vezes são gotículos mesmo que são liberados. Por quê? O chão já está bem úmido, então tem grande quantidade de água. Glândulas, tricomas especializadas em liberar aroma que atrai polinizadores, né? Então, eu tenho, então, glândulas especializadas que fazem a atratividade, né, para
poder ter polinizadores para aumentar a propagação daquela planta. Então, epiderme das raízes. A gente tem os pelos adsorventes. Esses pelos adsorventes, eles são distribuídos junto, a gente tem os nitrobacter, que são as bactérias que fazem a conversão do nitrogênio em nitrato, né, na raiz, que é muito importante, por isso que é bom fazer a arificação, né, e aumentar a quantidade de ar que entra, né, para dentro da terra, para ajudar nessa formação de substância por bactérias, que vai ser o quê? Usado pela planta. Então, os pelos absorventes, eles ajudam a ter contato, então, com o solo e aumentar a superfície, né, a absorção da água por superfície de contato. Eu aumento a minha superfície de contato e eu aumento a absorção de água, né? Então, sais minerais, né, água, são bem mais absorvidos por causa dos pelos absorventes na raiz. Isso aí é bem fácil quando você arranca a raiz, a hora que você olha, você vê o tanto de cima. E aí você olha lá assim, parecendo uns pelinhos, né, tem uns mais nítidas. Aquele lá é o quê? Os pelos absorventes. A periderme, né, é um tecido vivo, que somente tem na gimnosperma e angiosperma, né, de dicotiledônia, então não apresenta o quê? Na monocotiledônia, né, tipos de planta que apresentam crescimento secundário, né, nessa periderme, lembra que vai dar origem ao suber, né, então o feloderme possui 3 camadas, né, felogênio, feloderme e suber, e o suber é aquela parte morta, né, do tecido, aonde eu tenho a abertura, tem as lenticelas que entra oxigênio aqui para dentro do suber, né, que é aquela casca da árvore. Então, a gente precisa saber, então, tem uma casca da árvore aqui, importante, o suber, a gente tem aqui a cortiça, né, que a gente fala muito, cortiça. Por que cortiça? Cortiça é utilizado que é aquela casca da árvore, que é tecido morto, que é um tecido de revestimento para suportar altas temperaturas, né, que acontece a cortiça, a gente tem regiões frias, que a árvore consegue suportar, então, temperaturas mais frias. E a estrutura da periderme, a gente tem, então, a lenticelas, né, que tem abertura para troca de ar, isso ajuda a manter a temperatura. O ritidoma, que é uma periderme morta que se destaca do caule. Quem que a gente vê muito isso? A goiabeira, né, goiabeira bem presente, esse descasca, quando descasca, do caule, então a gente percebe bem o ritidoma, né, que é como fosse um suber que faz descasca, né, e ela tem, então, o quê? Esse componente, então, a periderme, né, então, vamos lá, o suber, que é morto, né, o felogênio e o feloderme, então eu pego lá floema, feloderme, felogênio e suber, um N. Então, a periderme está aqui, ela desenvolve todos esses tecidos. E é importante para o crescimento horizontal da planta, né? O floema o floema, né? E o xilema, né? Floema ou liber, né? Que é liberiano, né? Liberiano até a gente tem a libélula, né? Que é um termo mais delicado, né? Então, assim, que você tem um floema que é feminino, então tem muitas características. Então, liber, né, liberiano, tem um tecido vivo, né, diferente do xilema, que é tecido morto. Ele tem a origem do procâmbio primário e o câmbio secundário, quando é de crescimento horizontal, né, serve para quê? Conduzir a seiva elaborada, né, produzir seiva elaborada pelas folhas, onde vai produzir pelos cloroplastos, lá nos hidatódios, lá nos estômatos, e eu vou ter uma produção, então, da seiva elaborada, que vão pegar lá e vai levar lá para raiz. Ótimo. Então, eu tenho tipos de células diferentes nesse... Tem tipos de células diferentes dentro do floema. Que tipo de células que eu tenho? Eu tenho uma célula crivada, né, que é bem presente na gimnosperma e pteridófita, e eu tenho tubos crivados, né, que bem presente na angiospermas, né, que ajudou, então, no crescimento. Então, você pode observar que em tubos privados eu tenho células anucleadas, né, então, aqui, ó, células ou elementos do tubo crivado, estão bem presentes aqui, né, aí eu tenho uma placa crivada, e eu tenho as células companheira que está dentro, junto com essas células. Claro que quando a gente corta uma árvore, a gente não vê esse tubo, né, isso aqui é microscópio. Então, a célula, então você vai ver essa aqui é uma célula, né, da floema, você observa que ele não tem núcleo, mas ele tem o quê? Tubos crivados, para onde faz, então, vai descer a seiva elaborada.
Então, sobrevive graças aos auxílios das células companheiras, que passam nutrientes por osmose, né? Por difusão, perdão, por difusão. E as células companheiras são nucleadas, ó. Então, tem um núcleo aqui, fornece substâncias, né, por metabolismo celular através de difusão, e mantém, então, o quê? O floema vivo. Certo. Então, tem os tecidos condutores, né, vasculares, xilema e floema. Então, o xilema, ele vai levar o quê? Vai levar o quê? Matéria bruta, né? Seiva bruta. Vai levar os minerais da terra, certo? Então, eu tenho que moléculas de água, sais minerais, tudo presente aqui, ó, no xilema. E aí eu tenho o floema. O floema vai trazer o que para mim? Ele vai trazer a seiva elaborada, produzida. Eu tenho, então, a formação de glicose para fazer o que? O armazenamento, o amido presente. Então, eu vou descer aqui, ó. Então, são açúcares elaborados que vão descer e eu vou fazer o meu armazenamento. Então, eu tenho reserva para poder fazer o consumo e utilizar em outros períodos, né? Então, filema. O filema tem origem do procâmbio, né? A função é conduzir a seiva bruta, água e sais minerais, que é absorvido pelas raízes para a parte da área da planta. Então, vamos lá. Observa que eu tenho pontuações, então, nas células, então, do xilema, eu tenho grandes pontuações, perfuração, né, do elemento do vaso aqui, e isso vai me ajudar a ter maior resistência, porque eu tenho lignificação dessa célula. Então, são células mortas, né, e eu tenho elementos traqueais, tem parede lignificada, sem núcleo, né, e disposta em fileiras, né. Então, a gente tem formas, né, de disposição delas. Os elementos do vaso têm maior calibre nas angiospermas, né, e perfuração única, diferente que se observa nas gimnospermas. As traqueídees têm menor calibre e várias perfurações, para poder, então, ter a comunicação com as outras células. Observa, então, aqui essa daqui é um microscópio eletrônico. Você observa, então, eu tenho as traqueídees, as perfurações, bem nítidas. Observe que, por mais que eu tenha uma placa, né, de privação aqui, ó, eu tenho uma placa que ela tem um corte diferente. Observe que o xilema, ele é horizontal, aqui eu tenho um diagonal, né, então isso vai me facilitar até minhas trocas pelas traqueídes. Todos isso é importante para a análise até da funcionalidade da planta. Então, a traqueide e a traqueia, qual a diferença, então? Eu tenho maior perfuração, tá vendo, nas traqueídes, e a traqueia eu tenho um tubo, uma perfuração única, certo? Por que a perfuração? Então, traqueia, lembra do nossa traqueia aqui, ó. Nossa traqueia tem perfuração única para respiração, certo? Então, uma perfuração. E a traqueídes, eu tenho várias perfurações, certo? Então, ela é diferente. E isso me modifica entre gimnosperma e angiospermas. E a condução de seiva, certo? Então, eu pego, então, aqui, ó, um caule. Isso aqui é uma dicotiledônia. Por que dicotiledônia? Observa que eu tenho disposição cilíndrica, né, desses vasos. Então, eu estou tendo um floema assim, na região externa, né, e um floema na região externa e um xilema na região central, né. Então, ele vai pegar a absorção, a seiva bruta vai subir através, né, da fotossíntese, da transpiração da folha, e vai descer a seiva elaborada. Certo? Isso aqui é uma foto do livro, né, que traz um resumo básico mesmo de cada parte, suas características, localização e função, né, de cada célula, então bem delimitado, que é importante, e o esclarecimento de a funcionalidade de cada um, certo? Então, eu peguei do livro, que é um livro de farmacobotânica, que tem lá na biblioteca, que dá para vocês o quê? Visualizar, tá? Então, até para estudar. Eu tenho ele em anexo, eu vou enviar para vocês estudarem, né? Para ver e até acompanhar alguma aula, eu sempre gosto de colocar, certo? Vamos lá, exercício. Associe as denominações listadas da coluna A, né? Com a alternativa B. Floema, né? Floema, parênquima, esclerênquica, xilema e meristema. Floema, você vai pegar lá. Floema é o quê? Um tecido de condução. Opa, então eu vou colocar aqui o número 3.
Opa, e aí eu venho, parênquima, é um tecido de armazenamento, então, 4, né? Isso. Aí, esclerênquima, qual a função? Né? Qual a função do esclerênquima? É o quê? Sustentação. E o xilema? Qual a função do xilema? Condução. E qual a função do meristema, do sistema apical, tanto da raiz como do caule, né, e os meristemas laterais, das gemas laterais, é o quê? Tecido embrionário. Então, observa que dá para fazer uma coluna, né, para fazer uma correlação entre as questões, certo? E a última aí, para a gente responder, parênquimas são tecidos vegetais que preenchem os espaços entre a epiderme e os tecidos condutores. Qual a associação correta entre os parênquimas vegetais e a principal função que desempenham? Então, lembra que eu falei que eu tenho parênquima o quê? Medular, parênquima clorofiliano, parênquima milífero, parênquima aquífero, né? E parênquima aerífero, né? Aerínquima. Né? Então, parênquima aquífero, a gente faz armazenamento de reserva de água, né, de função. Então, faça a associação correta entre os parênquimas vegetais e a sua principal função que desempenha, certo? Então, eu esqueci foi de anotar aqui a sequência, né? Perdão. Mas vamos lá, então. O aquífero, né? Eu faço reserva de água, né? Então, lembrando, né? O amilífero faz reserva de amido. Então, ó, B5, amilífero, C, ou C5, D1, vamos lá. Arênquima, reserva de ar. Opa, então já pegamos esses três aqui, ó. Clorofiliano, né? O que o clorofiliano faz? Ele faz o quê? Preenchimento. E o medular, assimilação. Então, a gente tem, então, a reserva, né? A gente não deu conta de... Aí, coloquei resposta assim, perdeu aquela outra lá, certo? Então, basicamente, então, essa é a aula que estava restando, né? Então, para terminar. E